Eu vou repassar bem rápido o que a gente acabou de ver, só que com um pouquinho mais de estrutura. Quando eu falo de estrutura, é literalmente um struct. Tá? Na hora da minha implementação, eu vou fazer algo assim. Ó. Eu vou ter aqui a minha fila, então eu vou chamar aqui de minha fila, a minha variável aqui, que é um apontador do struct da fila, da estrutura fila. O que tem dentro desse struct da fila? Ele vai ter aqui um campo INI, um campo fim, tá? Os dois são ponteiros de célula, tá? É uma lista, é com isso que eu vou trabalhar. Os dois são ponteiros de célula. Poderia ter um campo tamanho aqui. A gente vai falar sobre isso depois. Mas aqui eu vou fazer sem esse campo tamanho. O INI aponta para elementos aqui, então vamos fazer direitinho aquilo lá agora. Né? Por exemplo, o 13, campo prox dele aponta para uma outra célula que tem o 12, aponta para uma outra célula que tem o menos 1, que aponta para uma célula que tem o 55, que aponta para null, e o fim aponta para esse cara aqui. Quando eu quero fazer remoção, eu faço aqui. Né? Então deixa eu até destacar isso. Remoção eu mexo no começo. Inserção na fila eu mexo no final. Pra gente não esquecer. Acaba de perceber que foi uma péssima escolha usar o verde, porque o verde era o errado lá, né? Mas vamos superar isso aí. Tudo bem? Tá claro que isso aqui é a mesma coisa de lá, eu só fiz com mais detalhes agora, porque lá eu estava fazendo mais abstrato só para a gente discutir a ideia, né? Então vamos fazer uma inserção do 5 para a gente treinar. Tá? Eu quero inserir o 5 como eu fiz lá. O que eu faço? Nova, pointer aqui, dá malloc numa nova célula, preenche com 5. Nova pointer prox vira null, afinal eu sempre insiro no final da lista, já decidimos isso, então isso aí já está certo. E daí eu faço fim pointer prox, para mexer nesse campo, é igual a nova, e ele vem para cá, né? Copiou esse cara aqui. E daí fim recebe nova, o próprio fim recebe nova para eu mudar aqui. Então a minha lista está amarrada direitinho, com esse novo elemento lá no final, a minha fila cresceu de um elemento, e esse cara aponta para o cara certo. Se for eu colocar mais um, vai colocar depois do 5, que é o que eu quero. Tá claro, gente? Tranquilo? Então inserção no final, O de 1, perfeito. O que a gente já esperava aqui, mas feito com um pouquinho mais de detalhes. Remoção do início. A gente vai ter a variável auxiliar morta, que vai receber INI, né? Então ela vai receber isso aqui, tá? Copiando daqui, pegou o endereço do INI, que é esse cara que ele vai remover. Daí ele faz INI recebe morta pointer prox, que é esse campo aqui. Então esse cara vai para lá, pronto, já está removido. Só que remoção de fila não é para jogar fora, é para devolver o cara. Então antes de dar free no morta, eu mando devolver o 3. Né? Eu guardo o 3 no auxiliar, dou free no morta e dou return dele. É assim que vai ser minha funçãozinha de remoção da fila. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom, sabemos inserir, sabemos remover. Quais outras operações que a gente tem que fazer? Olha só como é bom. Ainda bem que eu tenho notas de aula, senão eu ia pular um negócio importante aqui. Tá? Como eu não tenho na cabeça, eu tenho que tomar um cuidado particular. Eu acho que na cabeça resolveria isso, mas eu não testei, confesso. Eu tenho que tomar um cuidado particular com remoção e inserção quando a fila está vazia. Então ali quando tem gente, tá tudo bem. Mas vejam o problema aqui, ó. Se eu tiver aquela estrutura, então eu tenho aqui my fila, né, minha fila, como está ali, né? Aponta para essa estrutura. E eu tenho o INI aqui, com null, e o fim com null, porque a fila está vazia. Na hora que eu vou inserir, é muito parecido, tá? No sentido que eu pego nova, aloco e tudo mais. Aloco aqui, sei lá, vou inserir o 5.
Só que nesse caso, esse é o primeiro nó, justamente aquela falta do nó cabeça, né? Então eu tenho que fazer quem apontar para esse nó? INI ou fim? Quem vocês acham? Os dois. Não tinha nenhum elemento, os dois estavam apontando para null, agora os dois têm que apontar ali. Então, nesse caso, inserir em fila vazia, fila implementada como lista ligada, tem que tomar esse cuidado. Tá? Se esses caras estavam iguais a null, quando eu crio esse cara, os dois apontam para lá. Eu vou até fazer... O apontador é a mesma coisa, tá? É o endereço. Mas eu vou colocar assim, só para indicar, tipo assim, esse cara é o início da lista, né? Esse cara aqui, meio que está me indicando quem é o último, né? Se eu inserir um novo, esse vai ser atualizado normalmente, como a gente viu. Mas no começo tem que tomar esse cuidado. Tá? Então isso aqui foi o cuidado da inserção no início. De modo semelhante e complementar, se eu fizer remoção quando só tem um elemento. Se não tiver nenhum elemento, eu não posso fazer remoção, tem que testar se os caras são nulos. Mas supondo que tem só um elemento, eu venho aqui e elimino esse cara, né? Guardo na morta, tudo, não é isso aí que muda, isso aí eu continuo fazendo. Mas eu tenho que fazer tanto INI quanto fim receber null. Nesse caso, se só tem um elemento, os dois têm que receber null. O INI ia receber null naturalmente, porque quando a gente remove qualquer nó, quem que o INI ganha? Olha o azulzinho aqui. Ele ganha o campo prox daquele nó. Se eu só tinha um elemento, o campo prox era vazio, então o INI ia ser zerado de boa. Mas esse ia ficar errado. Então tem que tomar esse cuidado. Quando só tem um elemento, esse cara tem que receber null também. Tá? Então, a inserção e remoção. Inserção quando a fila está vazia é um pouquinho diferente. Remoção quando a fila só tem um elemento também é um pouquinho diferente. Tudo bem? Perdão? É uma diferença na ordem, se primeiro tirar os pontos, depois remover. Se primeiro remover, depois botar os pontos, botar aqui vai colocar no. Você está falando especificamente da remoção, só para ver se eu entendi a dúvida. Na hora da remoção, na operação de remoção, não tem diferença de quando eu atualizo esses dois caras aqui, tanto faz. Os dois vão receber null, tanto faz a ordem. Mas o que tem diferença é que antes de colocar null em qualquer um deles, eu tenho que fazer um auxiliar aqui. É que eu estava fazendo rápido, por isso que eu escondi, mas eu tenho que fazer um auxiliar, né, o que eu costumo chamar de morta, receber esse endereço. Porque senão eu não consigo devolver os 5 nem da free corretamente. Então assim, morta recebe INI, beleza. Daí se eu detecto que fim e INI e fim são iguais, ou seja, só tem um elemento, porque os dois estão apontando para o mesmo lugar, os dois recebem null, daí eu guardo 5 numa variável auxiliar, dou free em morta e devolvo 5. Né? Então a ordem entre esses não faz diferença, mas aquele faz. Beleza? Então tá bom. Até aqui... Fizemos inserção, fizemos remoção, e com esse cuidado, inclusive. Fila vazia e fila cheia, eu vou passar um pouquinho mais rápido, depois a gente olha com cuidado nos códigos. Mas o que vai ser fila vazia? Como eu não tenho na cabeça, fila vazia vai ser quando INI igual a null ou fim igual a null. Como a gente acabou de ver, se a gente fez a inserção e remoção certinhos, quando um desses é nulo, o outro também é, né? Porque se a fila tem pelo menos um elemento, os dois vão ser diferentes de null, que eu tenho para quem apontar, né? Tanto para o começo quanto para o final. Então, para testar se a fila está vazia, é só verificar se qualquer um dos dois, tanto faz, é nulo. Para verificar a fila cheia, meio que eu não preciso, né? Essa é uma vantagem dessa implementação, diferente do vetor, que eu tinha um tamanho fixo lá, máximo, né? E eu tinha que comparar, mesmo na implementação circular, tinha que comparar fim mais 1, mod n com o INI, né, lá no vetor. Aqui não precisa. Aqui, enquanto eu tiver memória no sistema, eu sempre consigo colocar uma nova célula. Então não tem esse problema. Tamanho é o mesmo problema que a gente falou na pilha, na implementação de pilha com lista ligada. A princípio, eu preciso percorrer contando, né? Eu preciso fazer um laço, né? Começa P, recebe INI, enquanto P é diferente de null, P recebe P pointer prox, e o meu contador, sei lá, um countzinho lá, começa em 0 e vai incrementando de 1 em 1 em cada iteração do laço, para eu saber quantos elementos tem. Uma alternativa
é eu colocar um campo tam aqui, um campo tamanho aqui, que começa igual a 0. Toda vez que eu faço uma inserção, eu incremento. Toda vez que eu faço uma remoção, eu decremento. E daí, na hora que me perguntarem o tamanho, é só devolver aquele valor. A gente falou de algo praticamente a mesma coisa, né? Na pilha, dá para fazer isso aqui também. Então, no fim, com esses cuidados, como a gente viu, tem que tomar alguns cuidados e tal, mas com esses cuidados, a todas as operações de inserção, remoção, checar se a fila está vazia, é tudo O de 1. O tamanho não se a gente fizer a implementação mais básica, mas se a gente tomar esse cuidado de colocar um campo tam aqui e atualizar ele, também fica O de 1. Então a implementação é bastante eficiente também. Beleza, falamos então nessa aula a gente não está olhando para a aplicação, né? Como a gente viu na aula anterior, a gente está vendo duas implementações mais sofisticadas de fila, uma com vetor circular, que obviamente é mais sofisticada do que a com vetor não circular, e outra com lista ligada. Tem algumas outras coisinhas para comentar, mas se sobrar tempo, eu volto para a lousa no final, não tem problema. Vamos para os códigos, porque a gente já viu duas implementações, é bom a gente ver os códigos para a gente consolidar o que a gente está vendo.